chegue diante de Deus através de Jesus, sempre, nunca através de você. Nunca olhe para você, nunca olhe para suas qualidades, olhe para Jesus e pelo que Jesus fez por você na cruz. É assim que você vai ser recebido por Deus. Hoje eu quero falar sobre como permanecer animado. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, veja assim se o rosto dele está de alguém animado ou desanimado. É fácil, né, você perceber quando alguém está animado, né? Quem é casado? Levante a mão. Quem é pai ou mãe? Quem é casado, quem é o pai ou mãe, consegue perceber facilmente quando o cônjuge está desanimado, quando ele está animado. Consegue perceber também facilmente quando o filho está animado, o filho está desanimado. A gente consegue perceber. E hoje nós queremos falar sobre como que a gente pode permanecer animado. Mas vamos então começar falando sobre o que é o desânimo. O desânimo, ele é aquela sensação de prostração. Quando você perde o prazer pela vida. As coisas estão acontecendo ao seu redor, está todo mundo crescendo, todo mundo vivendo, todo mundo avançando, mas você simplesmente não consegue se animar, você não consegue reagir, você fica indiferente. Isso é o desânimo. E todos nós, irmãos, estamos sujeitos a passar por momentos de desânimo na nossa vida. Todos nós, na verdade, passamos por momentos de desânimo. Alguns estão passando hoje, talvez todos aqui já passaram, e para você ficar de repente um pouco assustado, todos nós passaremos por momentos de desânimo na vida. Então, é fundamental nós aprendermos a como vencer o desânimo. Amém? Então, essa noite eu quero que você fique atento aqui comigo, porque você vai aprender a como vencer o desânimo. E aí, existem algumas causas do desânimo, como, por exemplo, batalhas longas. Talvez você já está há muito tempo numa luta. E de início você estava até animado. Você já viu aquela pessoa quando ela descobre que ela está com uma doença? E aí no início ela está animada, ela fala, eu dou conta, Deus está comigo, eu vou ser curado. Mas aí passa meses, passa anos, e a pessoa vai se abatendo. São batalhas longas. Outras coisas que geram desânimo na gente são batalhas difíceis, grandes demais. Talvez você está enfrentando um problema grande e isso gera desânimo em você. De repente você é uma pessoa que tem se esforçado, que tem lutado, porém você não tem visto as coisas acontecerem na sua vida. Você não vê as coisas andando e isso gera desânimo. De repente você está há muito tempo querendo ter um filho e nunca que dá certo para engravidar. Ou, de repente, você é uma pessoa que sofre há muito tempo no seu casamento. E você sonha em ter um casamento saudável. Você olha para outras pessoas na igreja, de repente para parentes e amigos, e você fala, puxa, eu queria tanto ter um casamento assim. Um casamento saudável, uma família feliz. Mas o tempo tem se passado e você está cansado de esperar. Por isso que não tem sido uma realidade na sua vida. De repente você também é aquela pessoa que está esperando há muito tempo uma promoção no serviço, um salário melhor, passar num concurso. De repente você tem lutado contra um pecado, contra um vício, e você não tem conseguido se libertar. Ou talvez você é uma das muitas pessoas que está lutando há tempos com uma doença, talvez não em você mesmo, mas de repente na sua casa, na sua família,
e você está cansado, você está desanimado. Eu quero dizer para você que há uma palavra de Deus para você nessa noite. Essa noite é uma noite de você sair daqui totalmente curado do cansaço e você voltar para casa reanimado no Senhor. Amém? Gálatas capítulo 6, o versículo 9. Esse versículo, ele é um versículo muito importante para o que nós estamos falando aqui nessa noite. Ele diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Você vai repetir comigo? Diga assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Você observou essa expressão, colheita de bênçãos? Quantos querem colher bênçãos? Colher fala de você, de fartura. E a palavra de Deus fala que se nós não desistirmos, se nós não desanimarmos, nós colheremos bênçãos. Então, que essa noite você realmente venha receber essa palavra para você passar a colher bênçãos, para você avançar na vida. Então diga assim: eu não me cansarei. Diga: eu vou fazer uma colheita de bênçãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não se canse, não se canse, não desista de fazer o bem, porque você está bem próximo de colher muitas bênçãos na sua vida. Nós, irmãos, precisamos entender que ficar cansado é uma decisão. E você precisa decidir não ficar cansado. Não se permita ficar cansado. E como que nós podemos ficar cansados? É quando nós deixamos pensamentos negativos agirem na nossa mente. Quando você começa a crer negativo, quando você começa a aceitar negativo, quando você começa a falar palavras negativas, você vai se cansando, você vai se sentindo fraco, você vai se sentindo desanimado. E nós precisamos sempre nos lembrarmos da nossa posição em Cristo. Amém? Diga: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Diga: em Cristo eu sou animado, eu sou feliz. Quando você começa a pensar de outra forma, você vai se cansar, você vai ficar desanimado. Mas quando você olha para Jesus, você vai sentir o cansaço sair de você, e você vai se sentir animado. Isso é poderoso. Já teve momentos na minha vida, como eu falei para vocês, todos nós passamos por momentos de cansaço. E tem aquele dia que você está cansado, tem aquele dia que você está desanimado, né? E a esposa percebe. Há uns dias atrás, talvez mais de mês, eu estava um pouco desanimado com algumas coisas, e a minha esposa percebeu. Eu falei: realmente, eu não estou muito bem esses 2 dias. Mas aí, acho que foi questão de 1 dia, 2 dias, ela falou assim: e aí, como é que você está? Eu falei: olha, eu estou bem. Estou animado de novo. Eu estou animado de novo para viver, para fazer a obra de Deus. Isso é interessante, porque, irmãos, o cansaço, o desânimo, ele pode até te atacar, mas você não pode deixar ele permanecer em você. Amém? Os irmãos estão entendendo? Nunca deixe o desânimo tomar conta de você. Nunca deixe, porque não é isso que Deus tem para você. Você tem que entender que o Senhor quer que você colha bênçãos. Diga: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Então não canse de fazer o certo, continue crendo, continue esperando no Senhor, continue falando palavras de fé, porque no tempo certo você vai colher bênçãos em nome de Jesus. Freio de mão. Quem tem freio de mão no carro? Dependendo do carro, né? Eu já tive alguns carros que tinha ali o freio de mão, mas você puxava, aí quando você voltava o carro tinha descido.
Mas tem carro que o freio de mão tá bom, né? Você puxa assim, você pode até acelerar, o carro não sai do lugar. Eu gostaria de dizer para você que o cansaço, ele tem que ser contido. Você tem que puxar o freio de mão, você não pode dar liberdade para o cansaço. Porque se você começar a dar liberdade para o cansaço na sua vida, o que vai acontecer? Você vai se desfalecer. Você vai se prostrar. Há um tempo atrás eu tinha 2 carros e um era para vender. E aí eu tinha que ficar usando os 2 para não arriar a bateria, não arriar os pneus, essas coisas. E às vezes eu esquecia. Nossa, Deus, tem que dar uma volta nesse carro essa semana. E quando eu ia lá, qual que era a chateação? Os pneus tinham arriado, murchou. Aí tinha que arrumar um macaco, arrumar um compressor para poder usar o carro. Eu quero dizer para você, não se permita ficar cansado, porque se você se permitir ficar cansado, o que vai acontecer? Os pneus vão arriar. Então você tem que estar sempre animado no Senhor, amém? Sempre reavivado no Senhor. Você percebeu que o cansaço está querendo te pegar? Não deixa, repreenda, vá para a palavra, confesse a palavra, lembre da sua posição em Cristo. Não deixe o diabo tomar conta dos seus sentimentos. Então, hoje é uma noite do Senhor dar um fim nesse cansaço que estava aí tentando se apoderar de você. Amém? Hoje você vai sair daqui descansado no Senhor. Mas aí tem alguns que dizem assim, eu estou desanimado. Porque já faz tempo, pastor, que eu estou crendo, que eu estou buscando, né, e as coisas não têm acontecido. Mas a palavra de Deus para você é essa, não se canse. Não se canse, porque você vai ter a sua colheita de bênçãos. Eu quero que você grave isso aqui nessa noite, não se canse, porque a colheita de bênção vem para aqueles que não se cansam. A colheita de bênção vem para aqueles que não se cansam. Não desista. Diga assim comigo, como que o cansaço vem? Então o cansaço ele não vai vir automaticamente, mas o cansaço vem quando a gente abre a nossa mente para aceitar pensamentos negativos. Irmãos, talvez a gente não tenha noção, mas o que nós alimentamos na nossa mente tem um poder muito grande, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então o cansaço, aquela falta de alegria para viver, né, para trabalhar, às vezes até para fazer a obra de Deus, para vir para o culto, para ir para a célula, aquele cansaço, ele entra na nossa vida quando a gente começa a acalentar pensamentos negativos. E aí você vai se cansando, você vai ficando desanimado. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz a respeito da importância de nós guardarmos o nosso coração, porque o nosso coração, ele dirige o rumo da nossa vida. Vamos ler aí o versículo, acima de todas as coisas, fale comigo, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então, qual que vai ser o rumo da vida de uma pessoa que vive cansado, que vive aceitando pensamentos negativos? Tem gente que fala assim, o fulano não tem futuro. Mas na verdade todo mundo tem futuro. A questão é que tipo de futuro? Que tipo de futuro a pessoa que vive cansado, que vive aceitando pensamentos negativos vai ter? Ela vai se prostrar, ela não vai crescer, ela não vai ter sucesso na vida. Então, guarde o seu coração. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Você precisa proteger o seu coração. E essa palavra é muito poderosa, proteger o seu coração. Nós temos sempre falado isso, os irmãos que já fizeram o curso de maturidade sabem que a nossa mente é um campo de batalha. E o diabo, irmãos, ele não vai aparecer para você com um chifre, os olhos pegando fogo, um espeto e uma capa vermelha por dentro e preta por fora, ou preta por fora e vermelha por dentro, não sei, não lembro mais como é os desenhos. Porque se ele aparecer assim para você, você ia reagir, né?
Se ele aparecesse para você, dessa forma você ia reagir. Mas como que o diabo trabalha? Na mente da pessoa, colocando pensamentos negativos, colocando ideias negativas, colocando você para baixo, para você ficar desanimado. Por isso que você tem que guardar o seu coração, guardar a sua mente, para você não deixar o diabo agir na sua mente. Porque o alvo dele é o quê? Te cansar, para ver você prostrado, para que você não frutifique. E é interessante a gente entender que o alvo de Deus para nós é sempre a frutificação. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 a 8, você vai ler aqui no telão. A gente vai ver sobre a luta de Davi contra o desânimo. Vamos ver a luta de Davi contra o desânimo. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziglague, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziglague. Tinham destruído e queimado a cidade. Olha só a situação que Davi estava enfrentando. Os inimigos tinham chegado, destruído e queimado a cidade deles. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiras as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Olha só a situação. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Olha só que situação forte. As 2 esposas de Davi, Ainoã e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Já pensou que situação? Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Já pensou 600 homens de guerra falando de te apedrejar? A cidade estava destruída, os bens tinham sido levados, as mulheres tinham sido levadas, e agora os homens dele, os soldados deles, estavam tão amargurados devido ao que tinha acontecido, eles estavam tramando apedrejar Davi. Eu não sei porquê, mas todo religioso gosta de jogar pedra, já viu? Tem gente que gosta de apedrejar, né? E parece que lá em Israel, os judeus, eles gostavam de uma pedra. É igual no Maranhão, qualquer coisa, puxa a faca, né? E lá em Israel, qualquer coisa, pedrada. Vamos apedrejar ele, né? Mas aqui não tem ninguém assim, né? Tem ninguém jogando pedra no líder não, né? Tem não, aqui é todo mundo amoroso. Tem ninguém jogando pedra no pastor não, né? Vamos apedrejar ele. Vamos apedrejar o nosso líder, ele só chega atrasado. E eles então queriam apedrejar Davi. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi, diga comigo, encontrou forças no Senhor, seu Deus. Olha só que poderoso isso aqui. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Hoje é uma noite de você encontrar forças no Senhor, o teu Deus. Talvez você está passando por uma situação complicada. Davi estava passando por uma situação complicada. Mas ele, no meio daquele desastre, no meio daquela situação complicadíssima, a Bíblia diz que ele encontrou força no Senhor, o Deus dele. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor. Agora o que eu acho interessante é isso aqui, irmãos. Olha só Davi. Ele perguntou ao Senhor. Olha só a pergunta dele: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los?
Olha a pergunta dele para o Senhor, olha a intimidade dele com o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: sim, vai atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, é poderosa essa história. Eu gostaria que você ficasse atento para a gente tirar aqui alguns princípios dessa história de Davi. Na verdade, irmãos, as circunstâncias na vida de Davi, naquele momento, estavam contradizendo o que Deus já tinha falado para ele. Davi ainda não era o rei, apesar de Deus já ter prometido para ele, por intermédio do profeta Samuel, que um dia ele seria o rei. Porém, as circunstâncias estavam fazendo parecer que essa promessa nunca ia acontecer. Então, o estresse e a pressão de tudo que vinha acontecendo levou Davi naquele momento ao fundo do poço. E no desespero ele deixou Israel e foi procurar abrigo entre os filisteus. E foi a partir desse momento que a situação se complicou. Quando Davi volta para sua cidade, Ziglag, onde ele havia deixado a sua família e a família dos homens que estavam com ele, quando eles chegaram, eles encontraram a cidade destruída, suas esposas, seus filhos e seus bens haviam sido levados. Imagine só a situação que Davi estava passando. Uma situação muito complicadíssima. Certamente todos nós que estamos aqui, apesar de já termos passado por situações complicadas, de estarmos passando e de passarmos na frente, certamente nem se assemelha com a situação que Davi estava passando. Mas diga comigo, o que produz o desânimo? Vamos falar todo mundo que está animado. O que produz o desânimo? Agora você vai ficar animado, amém? Você fala para espantar o sono, para você também aprender. O que produz o desânimo? Vamos ver aqui algumas coisas que produz o desânimo. Diga comigo, em primeiro lugar, a reação de desespero. No versículo 4, a Bíblia diz que eles lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Desespero. Quando eu era criança, eu lembro que, acho que foi um dos primeiros velórios que eu fui ver. E na hora de enterrar, a mulher estava tão desesperada que ela ficava querendo pular dentro da cova. E ela gritava e queria pular dentro da cova, e o povo segurando ela estava num desespero muito grande. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. É normal a gente chorar, é normal a gente passar por momentos de abatimentos, mas nós nunca podemos nos deixar ser dominado pelo desespero. Por que nós não podemos se deixar ser dominado pelo desespero? Porque o desespero, ele vai resultar num desânimo total. Depois de um tempo de desespero, as forças da gente se acabam. E o desespero, ele vai se crescendo, se alimentando, e ele pode se tornar uma espécie de autopiedade. E depois da autopiedade vem um desânimo. Olha, irmãos, presta atenção. A autopiedade é um negócio complicado. Não tem problema, às vezes, de alguém ter piedade de você, ter dó de você, mas o ruim é quando você mesmo começa a ter dó de você mesmo. Aí complica. Então, não entre por esse caminho. Você não é um coitado, você é um abençoado. Você não é um derrotado, você é um vencedor. A Bíblia diz que você pode todas as coisas através de Jesus Cristo. Então, abra mão da autopiedade e assuma para você uma postura de fé, uma postura de ousadia, uma postura de coragem. Tem muitas pessoas que gostam de autopiedade, mas não faça isso. Não faça isso, porque isso não vai ser bom para você. Isso vai resultar numa estagnação para a sua vida. Ao passar por uma situação difícil, você chora, mas depois você enxuga as lágrimas, você se levanta e continua a sua caminhada. Amém? Essa deve ser a nossa
a nossa postura diante de situações adversas na vida. Então, o desânimo, ele é produzido pelo desespero, o autodesespero, né? A autopiedade é um resultado de você se desesperar, e aí você vai ficar uma pessoa improdutiva. Diga comigo, o que produz o desânimo? Procurar alguém para culpar. Quando você começa a procurar alguém para culpar, o resultado vai ser você ser uma pessoa desanimada na vida. Sabe, irmãos, isso é tão lógico. Quando a gente começa a achar um culpado, o que a gente está dizendo para a gente? Eu não vou fazer nada porque eu não tenho responsabilidade com isso, eu não tenho nada a ver com isso, não é? Se você chegar aqui, você olhar para essas paredes abertas, você falar, rapaz, eu tenho que dar um jeito nesse negócio. A sua postura vai ser diferente, né? Mas você chegar aqui e falar assim, quem que é responsável por isso? Isso aqui está errado, isso era para estar pronto. O que acontece? Você vai se animar para ajudar? Não, dentro de você está passando a mensagem o quê? Não preciso fazer nada, não tenho responsabilidade. Se você chega na célula, você fala assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para essa célula crescer. Agora, se você chega e fica pensando, por que essa célula não cresce? Quem é o culpado? Você vai estar animado para ajudar? Não, você não vai ter ânimo. Porque, de uma forma indireta, você já está passando uma mensagem para você, não faça nada, você não tem responsabilidade com isso. Mas vamos ver aqui, no versículo 6, Davi ficou muito aflito, diga comigo, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então imagine, eles talvez ficavam pensando, Davi tinha que ter planejado melhor essa guerra. Davi tinha que ter deixado uns homens aqui para proteger essa cidade. E eles então iam ficando cada vez mais frustrados, decepcionados e cansados, à medida que eles iam projetando a culpa em Davi. Mas na realidade eram 600 homens, alguém poderia ter tido uma ideia. Alguém poderia ter falado, vamos ficar uns aqui, né, para ajudar, para proteger nossas famílias, para proteger a cidade. Mas quanto mais eles projetavam a culpa em Davi, mais eles se desanimavam para poder lutar, para poder ir em busca de resgatar os seus bens e resgatar a família deles. Então, projetar a culpa nos outros, irmãos, nunca vai ter um resultado bom. Diga comigo, quando eu projeto a culpa nos outros, eu vou ficar desanimado. Você sabe que projetar a culpa nos outros é uma espécie de justiça própria. É como se você estivesse dizendo, eu sou muito bom, eu não mereço isso aqui. Esse problema não é culpa minha, é culpa de alguém. Eu não posso passar por isso, porque eu sou muito top. Mas quando você, então, traz para você também a responsabilidade, ao invés de se cansar, você vai se reanimar para resolver o problema. Então, quando você culpa os outros, você vai apenas se cansar, você vai apenas se desanimar. Não vai ser bom para você essa postura. Agora, vamos pensar o seguinte. Se Davi tivesse entrado pelo caminho de ficar culpando os outros, ele não tinha se reanimado no Senhor. Se ele tivesse que ficar gastando as forças dele para culpar os outros, ele não tinha se reanimado no Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes a nossa vida não avança porque a gente gasta o nosso tempo, a nossa força para ficar culpando os outros. Aí você culpa a sua esposa, culpa o seu esposo, culpa os filhos, culpa o patrão, né, culpa a igreja, culpa o líder, e você vai culpando os outros. Nós estamos vivendo uma época, né, que as pessoas estão culpando o governo. Eu não quero entrar nesse mérito aqui. Mas tome cuidado, porque se você ficar só culpando os políticos, vai chegar um momento que você não vai ter ânimo mais nem para trabalhar. Não é? Eu estou cansado, não vou mais trabalhar não. Arriei os pneus. A culpa não é minha não, eu vou morrer de fome aqui com a minha família.
né? Mas a culpa não é minha, não. Então tome cuidado com essa postura de ficar culpando os outros, porque ela não vai ser produtiva para você. Um tempo eu estava pescando com a pastora Tuane, e eu acho que o sonho de todo pescador é pegar um tucunaré, né? Quem aqui já pegou um tucunaré? Não é aqueles pequenininhos não, tucunaré mesmo. Quando você vê um tucunaré andando assim, você fica desesperado, você se treme, né? Porque é diferente pegar um tucunaré. E um dia eu estava mais ela pescando, de repente, um tucunaré segurou no anzol dela. E aí lá vou eu e ela, e nós brigando, não é assim que puxa não, você não sabe puxar, e nós ficamos brigando, culpando um ao outro, que ninguém sabia pegar aquele tucunaré. E nós, no desespero, nós dois demos um soco assim na vara, a gente estava pescando debaixo de uma cabanazinha de palha, o tucunaré veio, caiu aqui em cima do telhado, soltou do anzol e foi embora. Porque nós ficamos culpando um ao outro. Se tivesse se concentrado, né? Vamos nos unir aqui para nós puxar esse peixe, mas a gente ficou culpando um ao outro. Então, muitas vezes, irmãos, a gente perde a bênção porque a gente fica culpando um ao outro. Pergunto para os irmãos, uma célula que fica ali os irmãos culpando um ao outro, ela se multiplica? Não multiplica. Não multiplica. Um casamento que fica ali um brigando com o outro, esse casamento vai para frente? Não vai, é um sofrimento. Às vezes eu vou conversar com os casais e eu pergunto assim, como que você está, meu irmão? Pastor, a minha esposa está assim, 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 assado. Não, quero saber você, como que você está? Fale um pouco dos seus defeitos. Pois é, pastor, é ela. Não, quero saber de você, fala para mim sobre você. Sabe que isso é muito importante, irmãos. Quando a gente amadurece, ao invés da gente ficar culpando os outros, a gente olha para nós mesmos e pensa, o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Onde que eu estou falhando? Onde que o meu estado não está em harmonia com a minha posição em Cristo? O que eu preciso melhorar? Isso resolve tudo na vida. Então, abra mão de culpar os outros. A gente sabe que quando Adão caiu no pecado, que foi a primeira coisa que ele fez? Que Deus falou, o que foi que aconteceu contigo? Ele falou, a mulher que o Senhor me deu. Não é? Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Inclusive o Senhor é culpado, porque o Senhor me deu a mulher. Irmãos, eu sou pastor há mais de 15 anos. E já tem vários anos que eu falo que há mais de 15 anos, para mim não exagerar, mas deve ter mais de 16, 17. Mas você sabe que a experiência pastoral mostra que as pessoas que elas ficam culpando os outros, na maioria das vezes, não é todos, mas na maioria das vezes as pessoas estão envolvidas em pecados e às vezes gravíssimos. Aquela pessoa que ela vive procurando erro nos outros, às vezes ela mantém essa atitude para esconder os seus próprios erros. E foi o caso de Adão. Quando ele pecou, o que ele fez? Ele quis passar a responsabilidade para Deus. Falou, a mulher que o Senhor me deu. Então, o culpado não era ele, o culpado era a mulher, o culpado era Deus. Então, não haja dessa forma, não fique culpando os outros. Porque quanto mais você culpa os outros, mais você cruza os braços, mais você se cansa e mais você desiste da vida. Inclusive, irmãos, você já viu uma pessoa que fica criticando produzir? Esses dias eu li um livro, era sobre empreendedorismo, e tinha a história de um empresário que a empresa dele fazia reuniões, e às vezes as reuniões eram muito longas, e todo mundo queria criticar, queria dar ideias. E ele então criou uma lei. Ele falou assim, todo mundo pode criticar, todo mundo pode dar ideias. Porém, você já tem que vir com uma solução. Sabe o que aconteceu? As reuniões ficaram rápidas. Ninguém queria falar nada. Porque as pessoas, na verdade, elas queriam só meio que criticar, meio que só culpar ali aquela empresa
por ela não estar crescendo. Então, normalmente, quando a gente entra pelo caminho de colocar a culpa no outro, isso prejudica nós mesmos, porque a gente passa uma mensagem indireta, tipo assim, eu não preciso fazer nada, não é minha responsabilidade. Diga comigo, o que produz desânimo? Encher-se de raiva e amargura. Então os homens estavam amargurados por causa do que tinha acontecido com eles. Às vezes, irmãos, a gente corre o perigo até de se amargurar contra Deus. Porque a gente pensa assim, Deus está sendo injusto comigo. Deus está sendo injusto de ter acontecido isso e aquilo. E a pessoa então, ela começa a projetar culpa em Deus. Ela começa a ficar amargurada contra o próprio Deus. É interessante a gente ver como que Davi agiu com a amargura. Davi, irmãos, ele poderia ter ficado amargurado contra Deus. Davi, ele poderia ter se enchido de amargura, mas ele não agiu assim. A Bíblia diz que os irmãos dele, por um certo tempo, olhavam para ele com desprezo. Já pensou? Você ser desprezado pela sua própria família? Mas a Bíblia diz que enquanto os irmãos de Davi desprezavam ele, o que ele estava fazendo? Ele falou, eu vou cuidar das ovelhas do meu pai. Você sabe, irmãos, ficar amargurado é uma escolha. Ficar ressentido é uma escolha. Saia daqui nessa noite, livre de toda amargura, livre de todo ressentimento. Porque enquanto você deixar isso ficar dentro de você, você está impedindo o seu crescimento. Davi falou, vou cuidar então das ovelhas do meu pai. Isso foi algo maravilhoso, uma decisão maravilhosa da parte dele. Ao invés de ficar amargurado, Davi mantinha uma atitude de fé, uma atitude de louvor e não de ressentimentos. Muitas pessoas, elas nem conseguem louvar a Deus. Outras pessoas nem conseguem cultuar a Deus, porque elas estão tão cheias de amargura, tão cheias de ressentimentos. Mas Davi, ele estava livre para adorar a Deus. Ele estava livre para louvar o Senhor, porque ele estava livre de ressentimentos. Ele estava cheio de fé, porque ele estava livre de ressentimentos. Não há como você ser uma pessoa de fé e ao mesmo tempo ser uma pessoa ressentida. Anotou aí? Não há como você ser uma pessoa de fé e ao mesmo tempo ser uma pessoa ressentida. Não há como você ser uma pessoa ressentida e ao mesmo tempo você ser uma pessoa de fé. Toda pessoa que acalenta o ressentimento, ela estagna na vida espiritual. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não entrarmos por esse caminho. Você já ouviu falar da ingratidão de Saul? A história diz que muitas vezes Saul estava perturbado pelos demônios. Mas aí Davi ia lá, começava a louvar o Senhor, tocar a harpa, e os demônios largavam Saul. Você sabe o que Saul fez para Davi de gratidão? Várias vezes Saul tentou atravessar uma lança, matar Davi. Mas, e Davi ficou ressentido com isso? Não é fácil, né, irmão? Você expulsar o demônio do cara, o cara está perturbado. Você vai lá, expulsa o demônio, e depois o cara fica tentando te matar, tentando te transpassar com uma lança. Era assim o relacionamento de Saul com Davi, porque Saul tinha inveja de Davi, Saul tinha medo de Davi assumir a posição dele. Então de vez em quando Saul tinha esses ataques de fúria, querendo matar Davi. Ele poderia ter ficado ressentido, né? Frustrado. Já pensou? Que situação? Ressentido, frustrado. Presta atenção. Toda pessoa que ela decide ficar frustrada e ressentida, ok, ela vai ficar frustrada e ressentida, só que ela nunca vai chegar no trono. Se Davi tivesse entrado por esse caminho, ele não tinha se tornado rei. Ele tinha ficado apenas um cara frustrado, ressentido. Pois é, eu tentei. Já viu como que é nos botecos?
Está cheio de gente ressentida. É, rapaz. Pois é. Até que eu tentei. Então talvez Davi seria mais um cara nos botecos de Israel. Pois é, rapaz, eu tentei, expulsei o demônio dele várias vezes. Ficou sabendo aquele dia que ele jogou uma lança para me matar. Pois é, se não fosse isso, se não fosse esse comportamento de Saul, eu tinha conseguido. Pois é. Mas a Bíblia diz que ele não ficou desencorajado, ele não ficou frustrado. O que ele fazia? Ele louvava o Senhor. Amém? Então, é uma decisão. Assim como, às vezes, as pessoas decidem ficar frustradas, desencorajadas, decida louvar o Senhor. O resultado vai ser muito bom. Muito bom. Irmãos, quando a gente fica o tempo todo pensando na situação, como essa situação é injusta comigo, como Deus está sendo injusto comigo, como fulano está sendo injusto comigo, você vai ficar desanimado. Alguém se sente animado quando entende que está sendo injustiçado? A pessoa que ela entende, eu estou sendo injustiçada, ela vai ficar desanimada, não é? Então, não fique alimentando esse pensamento. Davi não entrou por esse caminho. Meus irmãos não me reconhecem. Os soldados estavam querendo era me matar, me apedrejar. Saul, eu estava ajudando ele estava querendo me matar. Davi não entrou por esse caminho. Não entrou por esse caminho. Então o desânimo ele pode vir muitas vezes na nossa vida, mas a gente não pode deixar ele tomar conta do nosso coração. Então não pare de lutar contra o desânimo. Creia que a vitória está mais perto de você do que o que você imagina. O importante da gente não se permitir desanimar é a vitória. É a vitória. Irmãos, eu estudei 4 anos em São Paulo, no seminário internato, de regime internato. Até hoje eu acho que eu tenho trauma. Talvez tenha alguns colegas acompanhando pela internet, que estudamos juntos. E foram 4 anos. E eu já contei, alguns irmãos sabem as dificuldades que a gente passou no seminário, né? E eu, com 12, 13 anos, já era órfão de pai e mãe. Eu fui para o seminário e foram 4 anos e todo mês eu tinha que pagar mensalidade, comprar livros e nas férias tinha que ter dinheiro para voltar para Palmas. E era muito difícil, porque o recurso era muito pouco. E eu trabalhava na escola para conseguir dinheiro para pagar as mensalidades. E eu lembro que houve uma época que eu fiquei muito tempo sem saber o que era comprar um sabonete e o que era comprar um creme dental. Tomava banho com sabão de bar. E na hora de escovar os dentes, tinha muitos colegas, eu ia com a minha escovinha nos quartos e conseguia creme dental. Mas eu não estou falando isso para você ficar com dó de mim, não. Mas você sabe, quando eu comecei a estudar, éramos, me parece que mais de 40 alunos. Depois de 4 anos, 12 alunos estavam se formando. E sabe quem era um deles? Eu. Mas se eu tivesse ficado dizendo, minha mãe morreu, meu pai morreu, meu sabonete acabou, o creme dental acabou, eu tenho que trabalhar na escola mais do que os outros alunos, se eu quisesse sobreviver. Eu tinha ficado com os meus ressentimentos e não tinha terminado o curso. Eu lembro que roupa, eu fiquei muito tempo sem comprar roupa. Às vezes os colegas jogavam roupa no lixo, eu ia lá, estava só manchado o sovaco, eu dava uma lavada assim, mais forte, e continuava usando. Irmão, se você quer coisas grandes, não entre pelo caminho do desânimo. Entendeu? Desânimo é coisa de gente pequena. Você tem que crescer. Se você quer viver experiência com Deus, cresça. Para com esse negócio de ficar acalentando o desânimo. Pastor, mas a gente não passa por situação difícil? Passa. A gente passa por situação difícil. Tem hora que a gente chora mesmo, mas enxuga as lágrimas e continue a sua caminhada. Se reanime no Senhor. Amém? É isso que nós temos que fazer. Ou qualquer dia desse eu vou contar um pouco
das dificuldades que eu passei. Aí hoje, irmãos, tem hora que eu falto. Ainda bem que... Tem hora que eu estou nos cursos aqui da igreja, eu pergunto para os irmãos, você comprou a apostila? Aí a criatura fala, pastor, eu não tenho dinheiro. R$20 uma apostila. A mensalidade do curso, quanto que é? R$30. Tem gente que fala, eu não consegui. Irmãos, eu já vendi machiste, quiabo, macaxeira, laranja, tangerina, na rua, cebola, coentro. E eu devia ter, era criança, com meu pai, no sol quente, sandália havaiana furada. Sabe, se você entrar pelo lado do coitadinho, você arria os pneus. Então, hoje você vai sair daqui calibrado, os pneus calibrados, né? Você sabe que quando os pneus do carro está calibrado, gasta menos gasolina e não desgasta os pneus. E você anda alinhadinho, o carro com os pneus murchos, ele anda torto assim, né? Você viu que tem uns irmãos que eles andam torto? Ele está sempre desalinhado, desanimado, velho. Um pneu mais cheio do que o outro, um pneu... né? Você vai sair daqui hoje alinhado, balanceado, em nome de Jesus, amém? Versículo 6 diz assim, mas Davi, vamos lá, quem está animado? Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então a nossa força está em Deus, e a gente encontra hoje à noite essa força no Senhor, nosso Deus. É algo, irmãos, espiritual. Eu não estou desfazendo aqui outras formas de encontrar força. Tem gente que fala assim, olha, você está desanimado, vai pescar. Se está desanimado, vai andar de bicicleta. Você vai se animar. Essas coisas são boas, eu gosto de fazer algumas coisas dessas. Mas eu estou falando aqui de você encontrar a força no Senhor. Se reanimar no Senhor. Davi, ele se reanimou no Senhor. Ele estava aflito naquele momento. Os homens estavam amargurados, estavam pensando em apedrejá-lo. Irmãos, que horas é agora? Você imagina 600 homens falando, vamos matar ele. Olha só o que aconteceu com a nossa cidade. Ele poderia ter planejado direito essa guerra. O que vocês acham da gente matar ele a pedradas? O que vocês acham? E Davi se reanimou no Senhor, ele não ficou amargurado, ele não falou assim, pois tá bom, vou largar de liderar vocês. Tem gente que, falaram isso de mim, arria os pneus, acabou, não fale mais comigo, estou mudando de célula, vou largar essa mulher, vou largar esse homem. Davi tinha 600 homens, planejando apedrejar, não era nem matar a tiro não, que a tiro era rápido, né? Não dava nem de sentir a dor, provavelmente. Alguém aqui já morreu de tiro? Eu acho que não dava nem de sentir a dor, 600 homens metralhando assim, mas era 600 homens para apedrejar ele, e ele se reanimou no Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, se alguém estiver falando mal de você, o que você faz? Se reanime no Senhor. Amém? Passou lá no trabalho, estão falando mal de mim, então eu vou sair dessa empresa. Não saia não, se reanime no Senhor, continue lá. Amém? Mas estou na minha família, ninguém me reconhece, estão falando mal de mim. Continue lá, animado, sorrindo com todo mundo. Se reanime no Senhor. Aleluia. Você está animado nessa noite no Senhor? Talvez pensamentos negativos tentaram entrar na mente de Davi. Eu tenho feito tudo certo. Deus falou que eu vou ser rei. Mas já se passaram 13 anos, nada acontece. Mas Davi não deixou aqueles pensamentos tomar conta da mente dele. Se ele tivesse feito assim, ele não tinha chegado ao trono. Sabe o que a gente ganha com desânimo, irmãos? Vamos ficar em pé?
Só fica em pé, não sai não, tá? O que a gente ganha com desânimo? Presta atenção. Coisas que a gente ganha com desânimo. Um amigo desanimado. Olha para cá. Quando você fica desanimado, o que você ganha? Amigos desanimados. Aí chega um desanimado do seu lado. Rapaz, realmente, eu te entendo. É assim mesmo. Aí as frases que você ganha. Mas você tentou. São frases que a gente ganha quando desanima. Talvez você ganhe também um companheiro para tomar pinga no boteco. E para chorar junto, ouvindo um sertanejo daqueles bem antigos. É o que você ganha com desânimo. É o que Davi tinha ganhado se ele tivesse desanimado. Mas essa noite o Senhor diz para você: não ceda ao desânimo, porque Deus tem algo excelente para você. A Bíblia diz que ao invés disso, Davi se reanimou no Senhor. Enquanto os outros estavam ressentidos e amargurados, reclamando, Davi se encheu de forças no Senhor. É isso que nós temos que fazer. Se encha de forças no Senhor. Não se una, irmãos, com quem está ressentido, amargurado, para somar forças com essa pessoa. Se você se aproximar de alguém assim, é para levantar essa pessoa, falar assim: Deus me mandou aqui para te reanimar. Deus me mandou aqui para te levantar. Essa é a postura que você tem que ter. Você tem que falar palavras de fé a respeito de você mesmo. Falar palavras de fé para você mesmo. Quando o desânimo quiser tomar conta de você, vá para frente de um espelho. Aqui na igreja tem muito vidraceiro. Compra um espelho bem grande e vá para frente do espelho. Diga assim: eu sou filho de Deus. Deus está comigo. Eu sou amado. Eu posso todas as coisas através de Jesus Cristo que me fortalece. Você sabe, irmãos, que a Bíblia fala que a gente deve falar conosco mesmo. Não sei nem como é que é o português direito. Consigo mesmo, com você mesmo. Fale com você mesmo. O filho pródigo, ele estava desanimado, né? Com fome, sem amigos. E a Bíblia diz que ele começou a falar com ele mesmo. Falou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de abundância e eu aqui morrendo de fome? E alguém falou: o quê? O que você disse? Ele falou: não, eu estou conversando comigo mesmo. Quantos trabalhadores? E ele começou a conversar com ele mesmo. Falou assim: eu vou me levantar, eu vou falar com meu pai. Sabe, meu irmão, comece a falar com você mesmo palavras de fé. Comece a dizer: eu vou me levantar. O meu pai, ele tem comida de abundância para mim. Eu não sou escravo, mas eu sou filho. E você começa a dizer para você mesmo quem você é em Cristo Jesus. É a sua posição, que não depende de você, mas depende de Cristo. E você está em Cristo. Isso é algo maravilhoso. Você tem que declarar que você é forte no Senhor, que você tem coragem no Senhor, que você vence o desânimo. E para finalizar, diga assim: vista-se com as vestes da justiça. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. Ele pediu para o sacerdote: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Sabe, irmãos, isso é poderoso. Quando nós rejeitamos a nossa justiça própria
e nós nos vestimos da justiça de Cristo, a gente vence o desânimo. Não olhe para você. Se você olhar para você, você fica desanimado. Mas quando você fala assim: eu estou em Cristo, eu olho para Cristo, você então se reanima no Senhor. Se reanime no Senhor. O maior medo do diabo é de você olhar para Cristo, porque ele sabe que se você olhar para Cristo, você se torna um gigante, você se torna um vencedor. Ele quer que você fique olhando para você mesmo, mas essa noite você vai olhar para Jesus. Você vai olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós recebemos direção de Deus. Davi foi dirigido por Deus, e Deus falou: vai que você vai ter vitória. Hoje é uma noite de você ser guiado pelo Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez você tenha passado situações semelhantes a que Davi estava passando. Muitas coisas têm dado errado para você ao longo do tempo, mas você precisa entender que o propósito de Deus não mudou para você. As promessas de Deus ao teu respeito, elas ainda estão de pé. Davi, ele se reanimou, ele perseguiu o inimigo, e ele trouxe de volta tudo que tinha sido roubado. Algo impressionante aconteceu. 3 dias depois, o rei Saul morreu numa batalha, e alguns dias depois, Davi foi levantado como rei. Isso depois de 13 anos que Deus tinha falado com ele. Preste atenção. Quando Davi enfrentou a maior luta da vida dele, foi o momento em que ele estava mais próximo da promessa de Deus se cumprir na vida dele. Você já pensou se Davi tivesse desistido? Quando tudo parecer se levantar contra você, isso pode ser um sinal de que a bênção de Deus está bem perto da sua vida. Então permaneça firme. Eu imagino que você tem enfrentado dificuldades, mas eu quero dizer para você: não se canse de fazer a coisa certa, porque no tempo certo você vai ter a colheita de bênçãos. Então não se desfaleça. Durante aqueles 13 anos, Davi precisou lutar contra a fadiga, o cansaço, contra a falta de coragem. E essas coisas vão aparecer na nossa vida também. Muitas vezes no nosso dia a dia, no dia da luta, Davi chorou até não ter mais forças, mas ele se levantou e se reanimou no Senhor. Então hoje eu quero convidar você: faça isso também. Se levante, se reanime no Senhor. Não fique focado na luta que você está passando. É noite de você se reanimar no Senhor, de você não desfalecer, de você não desistir, porque a sua vitória está mais perto do que o que você imagina. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga: nessa noite eu me reanimo no Senhor. Diga assim: eu não desfaleço, mas eu recebo força de Deus. Diga: o Senhor é a minha força. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, diga: porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor está comigo. É porque o Senhor está conosco que nós não desfalecemos. É porque o Senhor está conosco que nessa noite você vai voltar para sua casa animado, revigorado, porque o Senhor é a nossa vitória.